Terceira Era, capítulo 28. A última marcha dos Ents. A comitiva do rei Théoden se aproximava a Isengard, e de lá subia uma fumaça esbranquiçada, diferente da fumaça negra que o lugar exalava nos últimos dias. Eles atravessaram o primeiro portão que estava derrubado no chão, e a estrada começou a ficar úmida. Eles então avançaram mais um pouco e adentraram o pátio de pedra, que estava completamente alagado. Isengard estava em ruínas, parecia até o piscinão de ramos, e os homens não entenderam nada. Quando eles se aproximaram do último portão que levava até a torre de Orthanc, encontraram Merry e Pippin fumando e bebendo ali. Os companheiros da Sociedade do Anel se reencontraram e todos riram bastante e conversaram um pouco, até que Théoden finalmente lhes perguntou aonde estava Saruman. Os hobbits ficaram sérios, e nesse momento, uma criatura de aproximadamente 5 metros de altura apareceu por trás dos pequenos. Ele parecia uma árvore, porém tinha um formato humanoide. Então começou a falar lentamente. Saudações, Rei Théoden. Suponho que minhas árvores lhe serviram bem noite passada. Sou Fangorn, o Ent, ou como acredito que suas histórias falam de mim, sou Barbárvore, o pastor de árvores. Respondendo tua pergunta, Majestade, encontrei esses pequenos em minha floresta alguns dias atrás. Eles estavam perdidos, então conversamos bastante. Companhia agradável esses tais hobbits de quem nunca tinha ouvido falar. Enfim, eles me mostraram a traição de Saruman, que antes passeava em minha floresta como um amigo, mas agora não se preocupa mais com as coisas que crescem. Nos últimos tempos, Saruman só quer saber de suas máquinas e cortou muitas de minhas amigas árvores para conseguir o que queria. Eu convoquei os outros entes e em um debate decidimos que não poderíamos ignorar tamanha grosseria. Marchamos junto com a floresta para Isengard. Com pedra e galho, derrubamos a fortaleza do mago traidor. Seja por sorte ou por destino, Isengard estava vulnerável essa noite. Dito que os orcs haviam ido se encontrar com o senhor Théoden Rei. O mago se trancou em sua torre, então libertamos o rio que estava represado para apagar o fogo das máquinas de Saruman. Gandalf nos visitou enquanto tomávamos a morada de Saruman, mas disse que não poderia ajudar, pois precisava ir ao encontro de Vossa Majestade. Mandei então algumas de minhas árvores com ele, e agora estamos todos aqui. Água e pedra eu posso controlar, Gandalf, mas há um mago aqui que não consigo expulsar. Então Gandalf disse a Fangorn para não se preocupar, pois era por isso que ele estava ali. A comitiva se dirigiu à escadaria aos pés da torre de Orthanc, e lá Gandalf chamou por Saruman, que apareceu na sacada. Théoden, meu velho amigo, não há motivos para guerra entre nós. Não podemos ter paz. E com palavras assim, usando sua voz, Saruman tentou dissuadir Théoden de sua vingança e tentou uma nova aliança com Rohan. Mas por mais que Saruman falasse, Théoden nada respondia. O rei parecia sucumbir aos encantos do mago, que insistia, dizendo que Théoden já havia lutado outras guerras e feito as pazes no final. Saruman não merecia o mesmo tratamento depois de tantos anos de amizade? Mas Théoden finalmente respondeu, dizendo que só haveria paz quando ele respondesse pela queima do Fold Ocidental e pelas crianças mortas lá. Eles apenas teriam paz quando as vidas de todos os soldados mortos no Forte da Trombeta fossem vingados, e quando Saruman fosse pendurado em uma forca para a diversão dos seus próprios corvos. Então Saruman se enfureceu com essas palavras e começou a ofender todo mundo, mas foi interrompido por Théoden, que gritava por Grima, oferecendo-lhe perdão, como ele havia feito com todos os outros Dunlendings. Então Grima apareceu carregando a Palantir de Orthanc, que por algum motivo, na sua raiva sem sentido, atirou a pedra lá embaixo aos pés de Gandalf, que a cobriu instantaneamente para que Sauron não visse o que acontecia ali. Saruman ficou puto com seu servo e acertou com seu cajado, desacordando Grima. Ele então apontou seu cajado para Théoden como se fosse atacar, mas Gandalf atacou primeiro e nesse momento o cajado de Saruman explodiu em 1000 pedaços. Derrotado, o mago corrompido se recolheu aos seus aposentos na Torre Indestrutível. Gandalf então pediu a Barbárvore que vigiasse Saruman para que ele nunca mais saísse dali, e Barbárvore foi nomeado o novo senhor de Isengard. A comitiva então rumou de volta para Edoras, mas no meio do caminho, enquanto acampavam, Pippin resolveu que precisava ver a bola maluca de novo. Então, ele foi sorrateiramente até onde Gandalf dormia e pegou a Palantir. Sauron fez contato enquanto o Hobbit segurava a Pedra Vidente, invadindo a mente do pequeno. Pippin então deu um berro que acordou a todos. Quando Gandalf viu o que o Hobbit estava fazendo, tirou a Palantir de sua mão e a cobriu com um pano.
Pippin estava estático no chão. Gandalf pegou sua mão, pronunciou algumas palavras em uma língua estranha e Pippin voltou a respirar. Gandalf lhe perguntou o que ele havia dito a Sauron e Pippin respondeu que nada, que ele apenas havia perguntado seu nome e quando ele não respondeu, Sauron o machucou. Gandalf então lhe perguntou o que ele havia dito a Sauron sobre o Frodo e o Anel e ele disse que nada, que o Senhor do Escuro assumiu que ele era o pequeno que carregava o Anel consigo. O mago então refletiu por alguns segundos, colocou Pippin montado em Shadowfax e se voltou para Aragorn. Ele mandou que o homem fosse com Théoden, pois ele disse que a guerra se aproximava, e agora Sauron achava que um anel estava com os homens, pois o pequeno estava entre eles. Então, o Senhor do Escuro começará a mover suas tropas. Gandalf então previu que ele atacaria Minas Tirith primeiro, e se dispôs a ir com o Hobbit avisar o regente, enquanto Aragorn deveria continuar ali. A missão de Aragorn agora seria reunir o máximo de homens que pudesse e se preparar para a batalha, para que então também vá a Minas Tirith. Porém, Gandalf explicou que a jornada de Aragorn não seria tão simples, pois havia uma estrada alternativa para Gondor, um caminho diferente dos outros que só o rei poderia tomar. Gandalf então partiu com Pippin para Minas Tirith, enquanto Aragorn mandou mensagens aos Guardiões do Norte, que caso você não se lembre eram os Dúnedain do Reino Perdido de Arnor. A comitiva de Théoden então seguiu até Edoras, onde começaram a planejar a guerra contra Mordor. Mensagens foram enviadas a todos os Rohirrim de todos os cantos de Rohan, para que se reunissem com o rei em um acampamento próximo às Montanhas Brancas, que dividia o reino de Rohan e Gondor. E de lá, eles cavalgariam para a guerra e a ruína. Elwyn era sobrinha do rei e ela queria ir para a guerra lutar, mas Théoden a impediu, dizendo que se o pior acontecesse a ele e a Elmer, Rohan precisaria de uma rainha forte. Merry ofereceu seus serviços ao rei, na esperança de ir lutar em Gondor e se reencontrar com seu amigo Pippin. Théoden aceitou os serviços, mas ordenou que Merry ficasse para trás, pois ele não era apto ao combate. Théoden o questionou se ele sequer possuía uma arma para lutar, e o Hobbit então empunhou a espada que havia conseguido na Colina dos Túmulos, que, se você se lembra bem, ficava no antigo reino de Cardolan, que foi tomado pela Grande Praga e destruído pelo Witch King. Se lembra disso que vai ser importante no episódio mais tarde. Mas enfim, nada disso adiantou porque o rei disse que ele seria mais útil nos ofícios do que no combate, excluindo-o do campo de batalha. Então, Merry e Elwyn se infiltraram escondidos no exército de Rohan e foram juntos para a guerra. Cerca de 20 Dúnedain apareceram no acampamento durante a noite, atendendo ao chamado de Aragorn, e junto deles estavam os filhos de Elrond, Eladan e Elrohir. Aragorn abandonou o acampamento junto de Gimli, Legolas, Eladan, Elrohir e dos Dúnedain, e pegou uma trilha sombria que seguia pelo meio das Montanhas Brancas. Na manhã seguinte, cerca de 6.000 Rohirrim cavalgaram para Gondor, seguindo seu rei para a morte e uma batalha sem esperança. Yo! Sejam muito bem-vindos a mais um Ovo de Páscoa. Hoje nós vamos falar dos Magos Azuis. A história dos Magos Azuis possui duas versões. Uma se encontra nas primeiras versões do Legendário e a outra está presente nas últimas escritas de Tolkien. Nessa primeira versão, Tolkien diz que Manwë convocou os Valar para um conselho em Valinor, onde eles escolheram emissários para enviar à Terra-média. Orome escolheu Altar, um dos Magos Azuis, e Altar pediu para que levasse seu amigo, Pallando. Então, junto de Gandalf, Saruman e Radagast, eles foram enviados à Terra-média durante a Terceira Era e viajaram ao extremo leste com Saruman. O Mago Branco então teria retornado ao oeste, mas os Magos Azuis não. Altar e Pallando sucumbiram à escuridão e se tornaram servos de Sauron. Já na segunda versão, os Magos Azuis foram enviados à Terra-média muito antes, durante a Segunda Era, junto do elfo Glorfindel, no mesmo ano em que Sauron forjou um anel e terminou a construção da fortaleza de Barad-dûr. Eles então viajaram para o extremo leste da Terra-média e ficaram conhecidos como Morinethar e Romestamor.
Os Magos Azuis foram capazes de sabotar as operações de Sauron no leste, contribuindo com a vitória da Última Aliança no final da Segunda Era. Mas já na Terceira Era, durante o período conhecido como a Paz Vigilante, eles receberam a missão de descobrir onde Sauron se escondia, porém falharam. Durante o restante da Terceira Era, os Magos Azuis eram a voz dos Valar no extremo leste, lutando contra a tirania de Sauron entre os Easterlings e ajudando os povos livres do Oeste a derrotar o Senhor do Escuro.